Você já se perguntou por que a Alemanha é considerada o coração da Europa, mas esconde segredos que poucos ousam revelar? Um país onde a eficiência é lendária, mas onde festas podem durar dias inteiros sem interrupção. Prepare-se para descobrir a verdadeira face da nação mais contraditória do continente europeu. A Alemanha não é apenas o país das salsichas e da cerveja. É uma terra onde rituais antigos de bruxaria ainda são celebrados em montanhas misteriosas, onde castelos de contos de fadas escondem histórias sombrias e onde a precisão da engenharia convive com superstições medievais que desafiam toda lógica. Vamos mergulhar nos 15 fatos mais impressionantes sobre a Alemanha que farão você questionar tudo o que pensava saber sobre este gigante europeu. Número 1. O coração da Europa. A Alemanha está localizada exatamente nas encruzilhadas do continente europeu. Cercada por 9 países, mais do que qualquer outra nação europeia, seu território cobre 357 mil quilômetros quadrados, sendo ligeiramente menor que o Japão, porém maior que a Itália. Das planícies planas do norte até os imponentes Alpes no sul, a geografia alemã é tão diversa quanto sua cultura. Os rios Reno, Elba e Danúbio cortam cidades e vales, criando não apenas paisagens deslumbrantes, mas também rotas comerciais históricas que alimentaram séculos de poder. O clima é igualmente variado. Ventos marítimos do Atlântico trazem clima ameno e chuvoso para o oeste, enquanto o leste sente o impacto dos frios invernos continentais. A neve na Baviera pode se acumular, enquanto esquiadores descem pelas encostas alpinas, enquanto em Hamburgo você pode estar lutando contra a chuva constante. Você sabia que Berlim está mais ao norte que Londres, mas os verões podem ultrapassar 35 graus Celsius? Esse contraste choca muitos visitantes de primeira viagem. Em termos populacionais, a Alemanha é o gigante da Europa, com mais de 84 milhões de pessoas. Mas aqui está a reviravolta. Apesar de ser uma superpotência industrial, a Alemanha tem uma das taxas de natalidade mais baixas do mundo desenvolvido. Sem imigração, sua população estaria diminuindo drasticamente. Comunidades turcas, polonesas, sírias e romenas agora formam partes vibrantes da sociedade alemã, moldando tudo, desde barracas de comida no distrito de Kreuzberg, em Berlim, até festivais de música em Colônia. Linguisticamente, a Alemanha é fascinante. Embora o alemão seja a língua oficial, não é uniforme. Os dialetos podem ser tão fortes que mesmo alemães de diferentes regiões têm dificuldade para se entender. Na Bavéria, servus substitui olá, enquanto no norte um simples moin serve para o dia todo. E escondidas estão línguas minoritárias reconhecidas como o sorábio, o frísio e o dinamarquês. Imagine viver em uma das economias mais desenvolvidas do mundo, mas falando uma língua que apenas alguns milhares de pessoas conhecem. Será que essa mistura de dialetos antigos e culturas imigrantes modernas torna a Alemanha mais unida ou mais dividida? Deixe sua opinião nos comentários. E antes de continuarmos, não se esqueça, dê um like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para nunca perder nossas explorações profundas sobre as nações mais fascinantes do mundo. Número 2. Lendas, cultura e costumes estranhos. A Alemanha pode parecer um modelo de ordem e eficiência, trens pontuais, ruas limpas, regras rígidas de reciclagem. Mas sobre esse exterior estruturado, existe um tesouro de mitos, tradições e costumes que frequentemente chocam os estrangeiros. Veja a famosa obsessão alemã com a burocracia. É tão extrema que os locais até brincam sobre Amtsschimmel, literalmente mofo de escritório, um termo sarcástico para a papelada interminável. Quer adotar um cachorro, mudar de endereço ou até registrar seu Wi-Fi? Espere vários formulários, filas longas e talvez até carimbos em documentos que você nunca pensou que precisassem ser carimbados. Para um país líder em tecnologia e indústria, esse caso de amor com a burocracia parece paradoxal, quase pecaminoso em desperdiçar tempo. Agora vamos mergulhar mais fundo no folclore alemão. Esta é a terra dos irmãos Grimm, que coletaram contos de fadas como João e Maria, Branca de Neve e Rumpelstiltskin. Mas estes não eram histórias fofas para dormir. As versões originais eram aterrorizantes, cheias de canibalismo, abandono infantil e punições cruéis.
Você sabia que em uma versão de Cinderela, as irmãs cortaram partes dos pés para caber no sapato? Os contos de fadas alemães não foram escritos para confortar crianças, mas para alertá-las sobre um mundo perigoso e impiedoso. Outra peculiaridade: a superstição alemã proíbe desejar feliz aniversário antecipadamente. Fazer isso supostamente traz má sorte terrível, até mesmo morte. Se você tentar parabenizar um amigo alemão antes que o relógio marque meia-noite, poderá ser recebido com choque ou até raiva. Igualmente estranho, no Ano Novo, os alemães assistem a um esquete de comédia britânico chamado Dinner for One. A peça de 18 minutos sobre um mordomo bêbado servindo sua patroa é transmitida todos os anos em inglês e se tornou um ritual nacional mais sagrado que fogos de artifício. E há o infame Polterabend. Antes de um casamento, família e amigos quebram pratos de porcelana, tigelas e até mesmo vasos sanitários do lado de fora da casa do casal. A noiva e o noivo então têm que limpar a bagunça juntos, um símbolo barulhento e caótico de que o casamento exige trabalho árduo. Na Baviera, a brincadeira pode ir mais longe. Os noivos são sequestrados por amigos, levados a um bar e forçados a beber até serem resgatados pela noiva. Casamentos na Alemanha, ao que parece, são mais como testes de resistência. E aqui está uma das crenças alemãs mais peculiares. Se você se sentar no canto de uma mesa, os locais podem adverti-lo de que nunca se casará. É uma superstição que persiste mesmo hoje em áreas rurais. Por que os cantos? Alguns dizem que simboliza solidão. Outros afirmam que é sobre má energia. De qualquer forma, é um exemplo pequeno, mas revelador, de como crenças antigas moldam silenciosamente a vida moderna. A Alemanha pode parecer moderna, mas sua cultura ainda dança com sombras do passado. Mitos de florestas assombradas, rituais de pratos quebrados e regras que fazem os estrangeiros coçarem a cabeça. E você, ousaria sentar-se no canto de uma mesa de jantar alemã? Número 3. O ideal alemão de beleza, homens e mulheres. Quando as pessoas imaginam a beleza alemã, frequentemente pensam em loiras altas de olhos azuis ou homens fortes de ombros largos. E sim, essas características fazem parte do estereótipo tradicional, especialmente na Baviera e no Norte. Mas a verdade é muito mais diversificada. O ideal de beleza da Alemanha reflete tanto suas tribos antigas quanto a imigração moderna. Caminhe por Berlim e você verá uma mistura de olhos turcos, curvas árabes, maçãs do rosto eslavas e tranças africanas, se misturando com características germânicas clássicas. O resultado não é um único visual, mas um caleidoscópio de aparências. Na verdade, a Alemanha se tornou uma das capitais da moda da Europa precisamente porque abraça a diferença em vez da uniformidade. As mulheres na Alemanha são frequentemente elogiadas por sua aparência atlética natural. Em vez de maquiagem pesada, muitas preferem cosméticos mínimos, pele limpa e roupas funcionais mais elegantes. Botas de caminhada, jeans e suéteres de lã podem ser tão elegantes na Alemanha quanto saltos altos e vestidos. Isso é em parte por causa da cultura do Wanderlust, o amor por caminhar, fazer trilhas e estar ao ar livre. Um corpo em forma e saudável é considerado mais bonito do que camadas de glamour artificial. Mas há uma reviravolta. Enquanto as mulheres alemãs enfatizam a beleza natural, a Alemanha também é um dos maiores mercados europeus para cirurgia cosmética. Aumentos de mama, rinoplastias e tratamentos anti-envelhecimento são indústrias silenciosamente prósperas. Como explicamos esta contradição? Talvez mostre que mesmo em uma terra de suposto naturalismo, a pressão dos padrões globais de beleza se infiltra. Os homens, por outro lado, frequentemente devem projetar força e confiabilidade em vez de beleza crua. O arquétipo do homem alemão não é o menino bonito, mas o parceiro sólido e confiável. Ombros largos, altura e boa forma física são admirados, mas também um comportamento calmo e racional. Os homens alemães são frequentemente vistos como disciplinados, pontuais e protetores. No entanto, na Alemanha urbana moderna, você encontrará tantos homens magros e estilosos com tatuagens, brincos e moda ousada. Outro fato surpreendente, a Alemanha tem uma das maiores taxas de tatuagem da Europa. Tanto homens quanto mulheres exibem orgulhosamente tinta, desde designs minimalistas até mangas completas.
Tatuagens, antes mal vistas na sociedade conservadora, tornaram-se símbolos mainstream de individualidade. E quando se trata de relacionamentos, os alemães não são tão frios quanto seu estereótipo sugere. Pesquisas mostram que mulheres e homens alemães valorizam a honestidade e a lealdade acima de tudo em um parceiro. Mas aqui está o choque. Apesar disso, a Alemanha tem uma das taxas de casamento mais baixas da União Europeia. Muitos casais preferem parcerias de longo prazo sem nunca oficializar a união. O papel não prova amor, dizem frequentemente. Você acharia a beleza alemã atraente? O visual esportivo natural misturado com uma surpreendente ousadia, ou o estereótipo de alemães frios e distantes ainda colore sua imaginação. Número 4. Estradas, carros e o motor da Europa. Nenhuma discussão sobre a Alemanha estaria completa sem mencionar carros. Afinal, esta é a terra da Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche e Volkswagen. Mas a Alemanha não é apenas uma produtora de carros, é também o único país do mundo com autoestradas, a Autobahn, onde ainda existem trechos sem limite oficial de velocidade. Imagine dirigir a 200 km por hora legalmente, enquanto caminhões trovejam em suas próprias faixas. Para os entusiastas de carros, a Autobahn é um sonho realizado, um símbolo de liberdade e precisão de engenharia. No entanto, também é controversa. Ambientalistas argumentam que a velocidade ilimitada leva a emissões e acidentes desnecessários. Pesquisas mostram que a maioria dos alemães realmente apoia a introdução de limites de velocidade, um fato chocante para estrangeiros que veem a Alemanha como um paraíso para dirigir rápido. O transporte público é igualmente fascinante. Os trens alemães são famosos por serem modernos e extensos. No entanto, ironicamente, os próprios alemães reclamam constantemente de atrasos. A piada diz que apenas duas coisas são certas na vida: impostos e atrasos da Deutsche Bahn. Ainda assim, comparado a muitos países, o sistema alemão de trens regionais, bondes e ônibus é uma maravilha de conectividade. O país também se orgulha da infraestrutura renovável. Mais de 40% da eletricidade da Alemanha agora vem de energia eólica e solar. Em algumas regiões, cidades inteiras funcionam totalmente com energia renovável, estabelecendo exemplos globais. No entanto, paradoxalmente, a Alemanha ainda depende fortemente de carvão e recentemente enfrentou escassez de gás devido a conflitos geopolíticos. A imagem de uma potência verde esconde contradições mais profundas. E quanto ao ciclismo? Cidades alemãs como Berlim, Munique e Hamburgo estão cheias de ciclovias. Mas aqui está uma lei estranha. Em algumas cidades, pedalar bêbado é punido mais severamente do que dirigir um carro bêbado. Por quê? Porque em uma bicicleta você tem menos proteção e as autoridades consideram igualmente perigoso. A infraestrutura na Alemanha é tanto admirada quanto zombada. Engenharia impecável, regras intermináveis e o caos ocasional de um trem atrasado. Não é irônico que o símbolo mundial da pontualidade tenha cidadãos que adoram reclamar dos trens? Número 5. O gigante econômico com lutas ocultas. A Alemanha é frequentemente chamada de motor da Europa. Sua economia é a maior do continente e a quarta maior do mundo, com um PIB superior a 4,5 trilhões de dólares. Carros, máquinas, produtos químicos e ferramentas de precisão dominam as exportações, tornando a frase "Made in Germany" um selo de qualidade global. Mas aqui está o choque. Por trás dessa imagem polida, a Alemanha esconde rachaduras que os estrangeiros raramente veem. Veja a crise energética. Durante décadas, a Alemanha dependeu fortemente do gás natural russo. Quando esse fornecimento foi interrompido, a nação de repente enfrentou preços elevados e até o risco de blackouts no inverno. Fábricas foram forçadas a diminuir a produção e os cidadãos foram instados a tomar banho mais rápido e aquecer menos. Quão irônico é que a potência industrial da Europa tenha sido posta de joelhos por algo tão simples quanto um gasoduto? Outra contradição. Enquanto a Alemanha é líder global em energia verde, simultaneamente fechou suas usinas nucleares, as próprias instalações que produziam eletricidade livre de carbono. Críticos chamam isso de erro pecaminoso, argumentando que a decisão aumentou a dependência do carvão, um dos combustíveis mais sujos da Terra. O mercado de trabalho é outro campo de batalha.
Por um lado, a Alemanha possui baixo desemprego, altos salários e fortes proteções para os trabalhadores. Por outro, o país enfrenta uma grave escassez de trabalhadores qualificados. Enfermeiras, engenheiros, especialistas em TI, dezenas de milhares de posições permanecem não preenchidas. O governo até relaxou as regras de imigração, oferecendo cartões azuis para trabalhadores estrangeiros. Mas a Alemanha está realmente pronta para abraçar verdadeiramente a imigração em massa, enquanto partes da sociedade resistem ao multiculturalismo? Então há a desigualdade. A Alemanha é rica, sim. Vá visite cidades como Berlim ou Hamburgo e você verá acampamentos de sem-teto sobre torres brilhantes de vidro. A Alemanha Oriental, décadas após a reunificação, ainda está atrás do Oeste em salários e infraestrutura. E muitos jovens alemães temem que nunca terão uma casa porque os preços dos imóveis explodiram. Imaginem um país famoso pela prosperidade, gerações inteiras se sentem excluídas do sonho de propriedade. E aqui está uma revelação chocante. Apesar de sua reputação de ordem, a burocracia alemã é uma das mais lentas da Europa quando se trata de digitalização. Muitos escritórios ainda usam máquinas de fax. Quer iniciar um negócio? Espere meses de papelada. Alguns empreendedores brincam que começar uma empresa na Alemanha parece como viajar de volta para os anos 1980. Então sim, a Alemanha é rica, mas também está repleta de contradições. Verde, mas dependente de carvão, poderosa, mas acorrentada a papéis, aberta a imigrantes, mas lutando com a integração. Você acha que essas rachaduras ocultas poderiam um dia derrubar o motor da Europa? Número 6. Política, poder e sociedade. A Alemanha é oficialmente uma república federal com 16 estados, cada um com seu próprio parlamento e identidade única. A Baviera, por exemplo, é quase como um país dentro de um país, católica, conservadora e ferozmente orgulhosa de suas tradições. Berlim, enquanto isso, é liberal, alternativa e rebelde. Manter essas regiões diversas unidas nunca foi fácil. Desde a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha tem sido vista como um modelo de democracia. Sua Constituição, a Grundgesetz, enfatiza os direitos humanos e a paz. Mas o cenário político é longe de ser simples. Os partidos outrora dominantes, os democratas cristãos e os sociais-democratas, estão perdendo terreno enquanto novas forças surgem. Os verdes cresceram com sua agenda climática. Enquanto isso, o partido de extrema-direita AfD choca a Europa com sua crescente popularidade, especialmente no leste. Para uma nação assombrada pelo passado nazista, o retorno da retórica extremista parece um fantasma perigoso. A sociedade também está cheia de contrastes. De um lado, a Alemanha é uma terra de intelectuais, Goethe, Beethoven, Einstein e hoje universidades e institutos de pesquisa de classe mundial. Do outro, ela luta contra o populismo, teorias da conspiração e até protestos violentos. Durante a pandemia, a Alemanha viu manifestações massivas contra vacinas, com milhares agitando bandeiras que estranhamente lembravam símbolos de extrema-direita. E depois há a questão da identidade. O que significa ser alemão em 2025? Para milhões de imigrantes e seus filhos, significa navegar entre culturas. Um adolescente turco-alemão em Colônia pode comer doner kebab no almoço, falar alemão na escola e turco em casa. Um refugiado sírio em Munique pode celebrar tanto o Ramadã quanto a Oktoberfest. A Alemanha está se transformando, e nem todos aceitam isso. Mas talvez o fato mais surpreendente seja o quanto os alemães amam regras, mas as quebram criativamente. Atravesse uma rua quando o semáforo de pedestres está vermelho e você será repreendido por estranhos. No entanto, a mesma sociedade produz raves subterrâneas massivas em armazéns abandonados, onde as regras são deixadas na porta. A Alemanha é ordem e rebelião embrulhadas em uma só. Você confiaria na democracia alemã para resistir novamente ao aumento do extremismo? Ou acha que a história pode se repetir perigosamente?
Número 7. Comida, cerveja e o choque da culinária alemã. Se você pensa que a comida alemã é apenas salsichas e chucrute, prepare-se para ser surpreendido. Sim, Bratwurst, Schnitzel e pretzels são icônicos, mas a cena culinária alemã é muito mais rica e estranha do que os estrangeiros percebem. Vamos começar com a cerveja. A Alemanha tem mais de 1.500 cervejarias e produz mais de 7.000 cervejas diferentes. O Reinheitsgebot bávaro, a lei de pureza de 1516, ainda influencia a fabricação de cerveja hoje, exigindo apenas água, lúpulo e cevada. Mas aqui está a reviravolta. Apesar dessa tradição orgulhosa, os alemães mais jovens estão bebendo menos cerveja do que nunca. Refrigerantes artesanais, vinho e até kombucha estão substituindo a bebida nacional. Será que a capital mundial da cerveja está perdendo o gosto por cerveja? A comida alemã também está cheia de surpresas. Já ouviu falar de Mettbrötchen? É um sanduíche de carne de porco crua moído comido no café da manhã com cebolas por cima. Para estrangeiros, parece um risco à saúde, mas para os alemães é uma iguaria. Ou que tal Handkäse mit Musik? Um queijo de leite azedo forte servido com cebolas e vinagre. A Musik no nome, uma referência educada aos efeitos digestivos. A diversidade regional torna a culinária alemã ainda mais estranha. Na Baviera, joelhos de porco do tamanho da sua cabeça são servidos com bolinhos. Na Renânia, as pessoas comem Himmel und Erde, céu e terra, uma mistura de batatas e maçãs. Na Saxônia, eles adoram doces recheados com sementes de papoula. Enquanto em Hamburgo, sanduíches de peixe dominam as ruas. Mas talvez o fato mais chocante seja o amor alemão por comida estrangeira. O doner kebab, introduzido por imigrantes turcos, tornou-se o verdadeiro fast food nacional alemão. Cada esquina da cidade tem uma loja de kebab e vende mais que hambúrgueres e salsichas combinados. A currywurst também nasceu do encontro de Berlim do pós-guerra com o curry em pó britânico e o ketchup americano. A comida alemã é menos sobre tradição e mais sobre adaptação. E não se esqueça da paixão por doces. Os alemães consomem mais chocolate por pessoa do que qualquer outra nação do mundo, cerca de 9 quilos por ano. Isso é mais do que a Suíça, famosa por seu chocolate. Você ousaria experimentar um sanduíche de carne de porco crua com cebolas? Ou prefere ficar com o combo mais seguro de schnitzel e pretzel? Número 8. Turismo e as maravilhas da Alemanha. A Alemanha atrai mais de 35 milhões de visitantes internacionais a cada ano, e é fácil entender o porquê. Este é um país onde castelos de contos de fadas surgem de colinas nebulosas, cidades medievais sussurram sobre cavaleiros e comerciantes, e cidades futuristas exibem design de ponta. Mas, além dos cartões postais, a Alemanha esconde lugares que parecem quase sobrenaturais. Pegue o Castelo Neuschwanstein, na Baviera, a inspiração real para o castelo da Bela Adormecida da Disney. Suas torres elevadas e cenário alpino o fazem parecer mágico. No entanto, você sabia que o castelo nunca foi terminado? O rei Ludwig II, apelidado de Rei Louco, derramou tanto dinheiro neste Palácio dos Sonhos que o faliu, e ele misteriosamente se afogou antes que fosse concluído. Foi um acidente ou uma conspiração? A verdade permanece desconhecida. A Alemanha também abriga a Floresta Negra, uma região tão densa de pinheiros que a luz do dia mal penetra no dossel. Não é de admirar que esta floresta tenha inspirado tantos contos dos irmãos Grimm sobre lobos, bruxas e crianças perdidas. Fazer trilhas aqui parece caminhar dentro de uma lenda. E depois há o Zugspitze, o pico mais alto da Alemanha. Do seu cume, você pode ver 4 países de uma vez: Alemanha, Áustria, Suíça e Itália. Uma vista tão de tirar o fôlego que parece irreal. Mas talvez o destino mais chocante seja o Pico Brocken nas Montanhas Harz. Há muito tempo, acreditado ser o local de encontro de bruxas durante a noite de Walpurgis. Mesmo hoje, em 30 de abril, milhares se reúnem vestidos como bruxas e demônios para dançar ao redor de fogueiras. Imagine um país europeu moderno celebrando abertamente o que parece bruxaria medieval. O turismo urbano não é menos fascinante. Berlim não é como nenhuma outra capital, um lugar onde a história da Guerra Fria está escrita em cada rua. Ainda assim, clubes de techno batem música até o amanhecer.
Munique deslumbra com a tradição bávara, enquanto Hamburgo ostenta um dos maiores distritos de luz vermelha do mundo, Reeperbahn, onde marinheiros e músicos costumavam se misturar em bares que deram início à carreira inicial dos Beatles. A Alemanha não é apenas sobre jardins de cerveja e castelos. É um país onde história, lenda e vida noturna colidem. Você preferiria beber vinho ao longo do rio Reno ou dançar com bruxas no topo de uma montanha? Número 9. Festivais de excesso e tradição. Poucos países celebram tão intensamente ou tão estranhamente quanto a Alemanha. O festival mais famoso é, claro, a Oktoberfest, em Munique. Milhões de pessoas acorrem para cá todos os anos para beber cerveja em litros, cantar músicas folclóricas e festejar com frango assado e pretzels. Mas por trás da alegria reside um fato mais sombrio. A Oktoberfest também tem sido um ponto crítico para crimes, com furtos e brigas de bêbados aumentando durante o evento. Imagine uma festa tão grande que cria sua própria onda de crimes. Outra tradição chocante é o carnaval, especialmente em Colônia e Düsseldorf. Durante este festival, os alemães usam fantasias extravagantes, jogam doces de carros alegóricos e gritam Alaaf. Nas ruas, escritórios fecham, escolas param e até políticos aparecem vestidos de palhaços. Por uma semana, as regras desaparecem. Embriaguez pública, beijos na rua e festas ininterruptas não são apenas tolerados, são esperados. Esta seria a semana mais pecaminosa do ano na Alemanha? A Alemanha também tem festivais mais antigos. Em cidades do sul, você encontrará o Festnacht, onde as pessoas usam máscaras de madeira aterrorizantes, esculpidas em demônios, e desfilam pelas ruas, chacoalhando correntes para afastar o inverno. As máscaras são tão grotescas que aterrorizam crianças, mas as famílias as trazem ano após ano. Tradição aqui significa enfrentar seus medos de frente. E depois há o Natal na Alemanha. Esqueça os shoppings. Aqui, cidades inteiras se transformam em mercados de Natal mágicos. Barracas de madeira brilham com luzes, vinho quente com especiarias flui e nozes assadas perfumam o ar. Mas escondido por trás da alegria está o Krampus, uma figura demoníaca com chifres que pune crianças mal criadas. Em algumas regiões alpinas, jovens ainda se vestem como Krampus e perseguem crianças aterrorizadas pelas ruas. Imagine crescer onde o Natal não é apenas sobre Papai Noel, mas também sobre escapar de um demônio com correntes e chifres. Os festivais alemães revelam sua verdadeira dualidade. Disciplina durante o ano, depois liberação selvagem durante a celebração. Você acha que esses extremos são saudáveis ou perigosamente indulgentes? Número 10. Vida noturna e o lado pecaminoso da Alemanha. Quando o sol se põe, a Alemanha se transforma. Esqueça o estereótipo de alemães quietos e ordeiros. À noite, o país abraça o caos, a indulgência e o prazer. Berlim é a capital indiscutível da vida noturna. Lar de clubes como Berghain, frequentemente chamado de clube noturno mais exclusivo do mundo. A entrada é quase impossível. Seguranças julgam você silenciosamente e podem rejeitá-lo sem motivo. Dentro, festas podem durar dias, com música batendo e regras sobre sexo, drogas e fotografia relaxadas a níveis chocantes. Não é exagero dizer que os clubes de Berlim se tornaram locais de peregrinação para festeiros de todo o mundo. Hamburgo, enquanto isso, ostenta a Reeperbahn, o distrito de luz vermelha mais infame da Europa. Aqui, luzes neon anunciam casas de strip, teatros eróticos e bares que nunca fecham. Antigamente um ponto de encontro para marinheiros, a Reeperbahn é agora uma atração turística onde curiosidade se mistura com tentação. Você sabia que existe até uma rua em Hamburgo onde mulheres são proibidas de entrar? É alinhada com bordéis e a tradição ainda impõe a proibição. Munique, muitas vezes vista como conservadora, também esconde um lado pecaminoso. Depois que as tendas da Oktoberfest fecham, bares subterrâneos e clubes privados abrem suas portas, oferecendo noites regadas a champanhe que rivalizam com Las Vegas. Frankfurt, o centro financeiro, é famosa por sua linha do horizonte durante o dia, mas notória por seus bordéis à noite.
A prostituição é legal na Alemanha, tornando-a uma das indústrias mais regulamentadas, mais lucrativas da Europa. Um bordel legal em Berlim pode parecer mais um hotel de luxo do que um beco dos fundos, mas nem toda a vida noturna é extrema. Em cidades menores, as pessoas se reúnem em pubs aconchegantes e acolhedores, onde a cerveja flui, as conversas duram até o amanhecer e os locais cantam canções folclóricas. Mesmo aqui, a indulgência mostra sua face. Não é incomum que alemães bebam mais de 3 ou 4 litros de cerveja em uma única sessão, tudo enquanto insistem que isso faz parte da tradição. A vida noturna na Alemanha é como sua história, tanto disciplinada quanto rebelde, lícita, mas indulgente. Você entraria no Berghain de Berlim se tivesse a chance, ou preferiria ficar seguro em um pub de cidade pequena com um pretzel e uma caneca? Número 11. Lendas, fantasmas e mistérios da Alemanha. A Alemanha pode ser conhecida por engenharia e ciência moderna, mas também é uma terra de lendas arrepiantes que persistem em florestas, castelos e rios. Essas histórias estão tão profundamente incorporadas na cultura que mesmo hoje muitos alemães, meio que brincando, afirmam acreditar nelas. Pegue a lenda da Lorelei. Ao longo do rio Reno, perto de uma curva traiçoeira, há uma rocha íngreme onde marinheiros uma vez afirmaram ouvir uma canção assombrosa. De acordo com a lenda, uma bela donzela de cabelos dourados sentava-se na rocha, penteando seus cabelos e atraindo homens para a ruína. Navios colidiam e marinheiros se afogavam, enfeitiçados por sua voz. Mesmo agora, barcos turísticos param na rocha da Lorelei, e os visitantes juram que o ar se sente diferente, carregado com uma tristeza antiga. Depois, há os inúmeros castelos assombrados. Heidelberg pode parecer um conto de fadas, mas os castelos de Heidelberg e Hohenzollern são supostamente assombrados por espíritos inquietos de nobres que tiveram fins violentos. Em Berlim, o complexo hospitalar Belitz-Heilstätten, uma vez usado pelos nazistas e, mais tarde, pelos soviéticos, é infame por avistamentos de fantasmas. Corredores escuros, alas abandonadas e sussurros de passos o tornam um dos locais mais arrepiantes da Europa. A Alemanha também deu origem a uma das lendas mais sombrias, o flautista de Hamelin. A história conta que quando a cidade se recusou a pagá-lo por remover seus ratos, o flautista tocou sua flauta e levou embora todas as crianças da cidade, que nunca mais foram vistas. Estudiosos argumentam que pode refletir uma tragédia histórica real, como doença ou imigração em massa. Mas imagine crescer em Hamelin, onde a cidade ainda comemora o dia em que 130 crianças misteriosamente desapareceram. E não nos esqueçamos das bruxas. As montanhas Harz estão repletas de histórias de julgamentos de bruxas, onde mulheres acusadas de magia foram torturadas e queimadas. Hoje, enquanto a noite de Walpurgis ainda é celebrada com fogueiras, fantasias e danças de bruxas simuladas em 30 de abril, o que antes era terror se transformou em festividade. Essas histórias nos lembram que a Alemanha não é apenas uma terra de lógica e ordem, é também uma terra de sombras, sussurros e fantasmas que se recusam a morrer. Você ousaria vagar sozinho pela Floresta Negra à noite, sabendo quais histórias ainda vivem lá? Número 12. Pratos famosos da Alemanha. Quando se trata de comida alemã, os estereótipos mal arranham a superfície. Claro, salsichas, pretzels e chucrute estão em todo lugar, mas a verdadeira história é muito mais rica, com pratos que variam de apetitosos a absolutamente chocantes. Vamos começar com o Sauerbraten, frequentemente chamado de prato nacional. É um assado marinado em vinagre e especiarias por dias, depois cozido lentamente até ficar tenro. Servido com repolho vermelho e bolinhos de batata, combina doce, azedo e salgado em uma mordida. Mas as origens? Acredita-se que os romanos introduziram primeiro este método de cozimento há quase 2000 anos. Outro básico é a currywurst, criada na Berlim do pós-guerra, quando uma mulher misturou ketchup americano com curry em pó britânico. Este simples prato de salsicha fatiada e molho picante se tornou um ícone cultural. De fato, Berlim tem um museu inteiro dedicado a currywurst. Você consegue acreditar que uma simples comida de rua poderia alcançar tal status? Então há a Weisswurst, salsicha branca comida na Baviera apenas antes do meio-dia.
Os locais insistem que a salsicha não deve ouvir os sinos da igreja do meio-dia ou estraga. Para comê-la, você não a corta, você suga a carne para fora da pele, um método chamado Zuzeum. Estrangeiros frequentemente acham esse ritual tanto hilário quanto chocante. E para os verdadeiramente aventureiros, há o Met, carne de porco crua moída espalhada no pão e coberta com cebolas cruas. Sim, porco cru. Os alemães adoram, mas para estrangeiros está mais para um desafio do que uma iguaria. Os amantes do doce não são esquecidos. O bolo Floresta Negra em camadas com cerejas, chantilly e licor de cereja Kirschwasser é tão indulgente quanto possível. Enquanto isso, o Stollen, o rico pão de frutas comido no Natal, tem sido assado em Dresden desde os anos 1400. E aqui está a maior surpresa. A Alemanha consome mais variedades de pão do que qualquer país na Terra. Mais de 3.000 tipos. Do centeio escuro aos pãezinhos fofos, o pão é uma obsessão cultural, assado fresco diariamente. Você experimentaria porco cru no pão no café da manhã ou ficaria com o mais seguro bolo Floresta Negra? Número 13. Festivais únicos além da Oktoberfest. A cultura de festivais da Alemanha não se limita a tendas de cerveja e bratwurst. Na verdade, alguns dos festivais mais estranhos e coloridos da Europa acontecem aqui. Pegue o Wurstmarkt em Bad Dürkheim. Apesar do nome, não é sobre salsichas, mas vinho. É o maior festival de vinho do mundo, atraindo centenas de milhares a cada setembro. Imagine barris gigantes de vinho transformados em salões para beber, onde os visitantes tomam Riesling em litros. Depois há o Schäferlauf, a Corrida do Pastor, em Markgroningen, onde jovens homens e mulheres vestidos como pastores correm descalços por um campo para provar sua agilidade. A tradição remonta a 1723 e foi uma vez uma maneira de testar perspectivas de casamento. Hoje é uma mistura peculiar de esporte e folclore. Na Baviera, o Leonhardfahrt vê cavalos decorados em arreios coloridos puxando carroças em honra a São Leonardo, protetor do gado. Parece um desfile medieval, mas ainda é praticado apaixonadamente a cada ano. Talvez o mais bizarro seja a celebração da noite de Walpurgis nas Montanhas Harz. Milhares de pessoas vestidas como bruxas e demônios se reúnem para dar boas-vindas à primavera com música, dança e fogueiras. É metade carnaval, metade ritual pagão, um lembrete de que mesmo na Alemanha moderna, crenças antigas ainda queimam. E claro, os mercados de Natal merecem menção especial. Do Christkindlesmarkt de Nuremberg ao Strutzelmarkt de Dresden, estas feiras de inverno atraem milhões. Mas aqui está a reviravolta. Ao lado de pão de gengibre e vinho quente com especiarias, tradições mais sombrias espreitam. Os desfiles de Krampus e Perchten apresentam demônios com chifres perseguindo crianças pela neve. Imagine um festival onde alegria e terror coexistam. Os festivais da Alemanha são um espelho de sua cultura. Alegres, excessivos, às vezes assustadores, sempre inesquecíveis. Qual você preferiria frequentar? O festival de vinho em barris gigantes ou um desfile de demônios nos Alpes? Número 14. Custo de vida na Alemanha. A Alemanha é frequentemente vista como cara, mas a verdade é mais nuançada. Comparada a Londres, Paris ou Zurique, muitas partes da Alemanha são surpreendentemente acessíveis se você sabe onde procurar. Vamos começar com a habitação. Em cidades como Munique ou Frankfurt, alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade pode custar entre 1.200 a 1.800 euros por mês. Berlim, antes famosa por aluguéis baratos, disparou nos últimos anos, com jovens artistas e estudantes sendo expulsos pelo preço. No entanto, vá para cidades menores na Saxônia, Turíngia ou área do Ruhr e você encontrará apartamentos por menos de 500 euros. A diferença entre leste e oeste permanece enorme mesmo 3 décadas após a reunificação. Comida é outro choque. Supermercados são dominados por cadeias de desconto como Aldi e Lidl, significando que mantimentos podem ser mais baratos do que em muitas outras nações ocidentais. Um pão fresco pode custar apenas 2 euros, enquanto uma cerveja na loja pode ser menos de 1 euro. Comer fora, no entanto, é mais caro. Uma refeição simples em restaurante custa em média 12,50 euros, enquanto um jantar de 3 pratos para 2 pode facilmente chegar a 60 euros ou mais.
Transporte é tanto eficiente quanto confuso. Uma passagem única de metrô em Berlim custa cerca de 3,50 €, mas a Alemanha recentemente introduziu um bilhete nacional, o Deutschland Ticket, por 49 € por mês, permitindo viagem ilimitada em todos os ônibus e trens regionais. Isso significa que você poderia teoricamente atravessar o país inteiro pelo preço de um único jantar. Não é impressionante? Serviços públicos e internet adicionam cerca de 200 € por mês para a maioria das famílias, enquanto o seguro de saúde é obrigatório e caro, frequentemente em torno de 400 a 500 € para indivíduos. Ainda assim, isso cobre um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Então, a maioria dos alemães considera que vale a pena o preço. No geral, uma única pessoa vivendo frugalmente em uma cidade de médio porte poderia se virar com 1.200 € por mês. Mas para viver confortavelmente em lugares como Munique ou Hamburgo, você pode precisar de mais perto de 2.500 €. A Alemanha é acessível ou cara, dependendo inteiramente de onde você se estabelece. Uma história de duas realidades. Você preferiria o estilo de vida agitado e carro de Munique ou o conforto mais lento e barato da Alemanha Oriental? Número 15. Dicas essenciais de viagem e reflexões finais. Visitar a Alemanha pode ser tranquilo e gratificante, mas apenas se você entender suas regras não escritas. Os alemães adoram ordem, e quebrar certas normas rapidamente fará você se destacar. Primeiro, a pontualidade é sagrada. Chegar mesmo 5 minutos atrasado a uma reunião ou convite para jantar é considerado desrespeitoso. Se você não puder chegar no horário, sempre ligue com antecedência. Segundo, dinheiro ainda é rei. Apesar de ser uma economia avançada, muitos restaurantes e lojas alemães não aceitam cartões de crédito. Sempre carregue alguns euros com você, ou você pode se encontrar constrangido no caixa. Terceiro, respeite o espaço pessoal e horas de silêncio. Em áreas residenciais, fazer barulho alto após as 10 da noite pode realmente resultar em multa. Até mesmo cortar a grama em um domingo é ilegal em muitos lugares. Os alemães levam sua paz a sério. Quarto, reciclar não é opcional. Você encontrará lixeiras separadas para papel, plástico, vidro e resíduos orgânicos. Falhar em separar seu lixo adequadamente pode irritar os locais ou até levar a advertências de proprietários. Além disso, cuidado com atravessar a rua fora da faixa. Atravessar quando o semáforo de pedestres está vermelho pode lhe render olhares de reprovação, especialmente se crianças estiverem por perto. Os alemães acreditam que dar um bom exemplo importa mais do que economizar alguns segundos. Em termos de segurança, a Alemanha é um dos países mais seguros da Europa, mas batedores de carteira visam turistas em áreas movimentadas como a Alexanderplatz de Berlim ou a Oktoberfest de Munique. Sempre mantenha objetos de valor próximos. E, finalmente, abrace a cultura. Diga Prost antes de beber cerveja. Aprenda algumas frases como Danke, obrigado, e não se surpreenda se estranhos não sorrirem imediatamente. Os alemães podem parecer distantes no início, mas uma vez que você ganhe sua confiança, as amizades são profundas e duram por toda a vida. Então, aí está. A Alemanha, um país de contradições, beleza e pecados ocultos. É disciplinada, mas indulgente, moderna, mas assombrada por mitos, ordeira, mas capaz de celebrações selvagens. Qual fato sobre a Alemanha te chocou mais? Foram os festivais de bruxas, os sanduíches de porco cru ou o amor interminável pela cerveja? Deixe-nos saber nos comentários. E antes de ir, não se esqueça, dê like, compartilhe este documentário e inscreva-se no canal. Ative o sino de notificações para que você nunca perca a nossa próxima aventura ao redor do mundo. Seu apoio nos mantém viajando, descobrindo e compartilhando histórias impressionantes de todos os cantos do planeta. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela Alemanha. Se você gostou deste conteúdo e quer que continuemos trazendo documentários fascinantes sobre países ao redor do mundo, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio financeiro ajuda este canal a ir mais longe, permitindo que visitemos novos lugares e revelemos seus segredos ocultos. Até a próxima expedição global!